Deus tem feito em nossas vidas, irmãos. Iremos tratar o assunto do tema do nosso congresso, irmãos. Vamos tentar desmistificar algumas coisas que causam confusão na nossa mente, o que é fé, o que é obra, tem que ter as dúvidas, tem que ter só uma, e qual é que vem primeiro, qual é que vem depois, o que é que vale mais, se é a fé, se é as obras. Isso aí eu discutir algumas coisas aqui, não somente eu, mas a gente vai estar com o nosso evangelista Claudecia, a gente vai estar com o pastor Tiago no final, fechando essa parte pela manhã. Mas eu quero que você releia aquilo que o Rogério leu, apenas 12 versículos, o verso de número 14. Apenas o verso 14, que diz assim, de Tiago, capítulo de número 2, certo? Ainda vem meu tempo aí. É 30 minutos, marca aí, 25 minutos, aquele 10 minutos da pergunta, algumas coisas que tiverem assim, dúvida, tá certo? A Bíblia está aqui para responder, não é a minha posição, tá certo? Se a gente não conseguir não alcançar a explicação correta, a gente espera, vai buscar mais um pouquinho para que os irmãos não saiam da dúvida, tá certo? Eu não vou deixar aqui a minha opinião, eu quero falar aquilo que a Bíblia nos ensina. Glória a Deus. Então Tiago vai tratar desse assunto, certo? Mas que é de suma importância para os nossos dias hoje. O verso de número 14 diz assim: o irmão pode ler aí com a voz bem. Meus irmãos, e aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Ele faz uma pergunta, né? A fé pode salvar ou não? Pode. Tiago não está questionando nada sobre isso. Tiago quer trazer a memória dos seus ouvintes, ele está tratando com alguém aqui imaginário e que ele está questionando essas coisas. Você pegar o capítulo todo do Tiago, você vê que ele está questionando com alguém imaginário e que quer passar uma verdade subliminar para aqueles que não entendem, mas para aqueles que é salvo em Deus, irmãos, trata isso com a maior naturalidade do mundo. Amém? Amém. Então a fé pode salvar? Pode. Mas isso não é o questionamento dele. O questionamento dele, irmãos, é que as pessoas que têm fé, e só a fé, irmão, é suficiente para salvar qualquer ser humano. É pela fé que somos salvos. Mas, depois que acreditamos que temos essa fé salvífica, obrigatoriamente, natural, automaticamente, depois dessa fé salvífica, a gente naturalmente aplicar aquilo que ele está tratando aqui dessas obras, não para que ninguém seja salvo, mas para um complemento da fé genuína que a pessoa tem em Cristo Jesus. E só dizer que tem fé, não, até não vá comer o dia. Mas eu quero ver legitimar a sua fé que você está dizendo nas práticas diárias. É isso que ele quer tratar. Amém? Amém. Por que, irmãos? A gente ontem à noite, conversando com um evangelista, o que é que a gente vai trazer, o que é que a gente vai dividir e tal, e a gente sentou ali, vai trazer algumas coisas, vai trazer outras e tal. O pastor Tiago vai ficar fácil, porque a pega já o povo já partido. Aí ele só distribuir. Glória a Deus. Alguns questionamentos, irmãos, que param a nossa mente e que a gente às vezes faz sem nem perceber, coisas boas e coisas ruins. É isso que acontece com o ser humano. Como somos fadados a essas coisas, praticamos o bem sem nem perceber. As pessoas aqui nos lembram. Lembra, irmão, daquilo que você fez por mim? Eu não lembro nada, porque foi tão natural que a gente nem percebe. A mesma coisa, irmãos, é as coisas ruins. Ô irmão, você lembra? Você falou aquela palavra que me machucou tanto? Ô irmão, desculpa, eu nem. É assim que acontece, irmãos. Mas o que queremos tratar nesta manhã olha só o que é que esse autor vai dizer, irmão. Você acreditaria numa pessoa que diz ser eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? É uma coisa incoerente aqui, não tem, irmãos? O cara é eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada. Então, já está dizendo, desmontando tudo aquilo que ele acredita ser, não é? Então você não é eletricista.
existe. Você acreditaria num homem que diz ser um excelente piloto, mas não consegue estacionar um carro? Logo desmonta tudo que ele está dizendo que é. Amém? Você acreditaria em alguém que diz ser matemático, bom de matemática, mas não consegue fazer uma soma entre 8 mais 8, ou 8 vezes 8, ele não consegue distinguir isso, ele não consegue resolver esse problema? Você pode dizer que essa pessoa é um bom matemático? Não. Já cai por terra aquilo que ele diz ser. Tiago também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui obra nenhuma sequer para poder provar esta fé. O negócio é sério, né, irmão? A gente não vai estar aqui procurando fazer obras, irmãos, para justificar a nossa salvação, não. Tiago não está tratando dessas coisas. Tiago está tratando, irmãos, que tem que ter essa junção. Olha o desenho que está ali. O símbolo da justiça é o quê? O que é o símbolo da justiça? É uma mulher com os olhos vedados e com uma balança na mão. E a balança está nivelada. Isso é o símbolo da justiça. O juiz não pode julgar ninguém não sendo tomando partido, não. Ele tem que julgar na santa justiça. Coisa que isso não acontece no nosso país, né? Mas Deus seja louvado. O reino de Deus, Ele é justo, irmão. Aleluia. É por isso que temos que praticar obras de justiça, não para que ninguém seja salvo. A gente pratica as boas obras porque já fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Qual o problema dessas coisas? Glória a Deus. Tiago vem fazendo essas perguntas e que a pessoa tem que responder. Olha o que ele vai dizer com essa pessoa imaginária que ele está na mente. Você está dizendo que tem fé. Mostre a sua fé e eu vou mostrar as minhas obras por meio da fé. Ele vai debatendo. Para que a gente possa, irmão, não ficar preso em só Tiago, eu quero que o irmão abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, o verso de número 13. Mateus 5, 13. Vai notando aí, porque depois você pode até. O irmão que achou pode ler, irmãos. Uma voz bem bonita aí. Vós sois o sol da terra, e se o sal se com quem se há de se salvar? Para dar a mais pressa, senão para se lançar fora de si, pisado pelo sol. Fomos chamados, irmãos, para ser o sal da terra e a luz do mundo. A pergunta não é uma afirmação. Uma pergunta chama a espera de uma resposta. Então o autor está apenas iniciando o diálogo com seus leitores. A palavra proveito no grego significa lucro ou vantagem. Não pense que Tiago esteja pregando a salvação pelas obras. Não, ele não está pregando sobre isso, ele está falando sobre isso. Contradizendo que o apóstolo Paulo, ele fala nas suas 3 afirmações. Tiago dirige a pergunta a alguém que define ter só fé. Tiago não afirma que a fé não pode salvar. Ele não está dizendo isso. A fé salva sim. Amém? Ele está dizendo que a fé que a pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obra, não pode salvar. Ou seja, a obra sem a fé ela é morta. É isso que ele quer fazer a distinção. Vamos lá. Quero dizer que é a mesma coisa com a palavra obras
atos praticados com a obediência à palavra de Deus. A diferença entre eles é o contexto de que estas obras são praticadas. Paulo nega que as obras possam ter algum valor em nos colocar num relacionamento com Deus. Tiago insiste em que, uma vez estabelecido o relacionamento, as obras são essenciais. Ela é essencial. Eu costumo dizer que falar aqui no culto da igreja é a coisa mais fácil do mundo. É fácil falar aqui. Mas o maior desafio para a igreja do século XXI é quando descer daqui e lá fora praticar o que se fala aqui. Esse é o maior desafio que temos. E é isso que o Tiago está tratando. Porque alguém, e a gente já vê essas coisas. Você quer ver um exemplo de uma fé que não tem substância, é só de teoria, e Deus não trabalha com essas coisas? A gente já pode ter conhecido alguém famoso que se converteu, a mídia corre em cima. O que é que acontece? Todos os programas querem levar. Não, fulano de tal era famoso, se converteu ao cristianismo e tal, agora ele está dando palestra em todo lugar. Ele prega, ele canta, tudo e tal. Só que aquilo, irmão, no dia a dia, não tem consistência. Não foi uma fé salvífica, foi uma fé no emocional, mas quando partiu para fazer as obras que legitima aquilo que a fé em Cristo, ela resulta em nossas vidas, a partir das obras, aí o camarada se perdeu, porque ele achou que essa experiência era suficiente para sustentá-lo ele na graça de Deus, e não é, irmãos. De repente o cara volta e começa a fazer as mesmas obras, as mesmas práticas que se fazia. Porque só essa primeira experiência, irmãos, não nos sustenta. Ela tem que ter algo a mais. Quem pode ler Tiago, capítulo o verso de número 15? E se o irmão ou a irmã estranho-nos e tiver necessidade de mantimento cotidiano, Leia o 16 também. e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes negues as coisas que são necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Irmãos, lembre-se que Tiago está escrevendo com alguém imaginário e ele vai debatendo. Ele vai debatendo assim como as Escrituras faz isso conosco, não é assim? A gente lê as Escrituras, aí talvez você diga, mas rapaz, essa palavra, se o irmão Joãozinho estivesse aqui, era para ele. Não. Jesus não é fofoqueiro para falar de quem não está presente. Não. Se a gente está aqui debruçado nessa palavra, ele está falando conosco. A gente precisa melhorar o nosso relacionamento com Deus, e não tem como melhorar o nosso relacionamento com Deus, irmãos, sem passar pelo crivo do ser humano. É impossível alguém dizer que ama a Deus e quando vê semelhante, não faz nada para. Dizem que o bom da vida é ser feliz, não é? E é bom. Mas dizem que melhor do que ser feliz é ter a possibilidade de fazer outras pessoas felizes por você existir. Isso é melhor do que ser feliz. Amém? Amém. Então ele está questionando, irmãos. Nessa pessoa imaginária que ele tem na mente, e ele vai descrever, vai. Ele não está falando aqui de alguém, irmão, que está precisando de comprar uma mansão, um carro zero quilômetro. Não, ele está dizendo, olha, você vai se deparar com alguém que está precisando de alimento. Coisa simples da vida. A necessidade humana. Essa bola de ferro está amarrada no nosso calcanhar, irmãos. Que para existir, para viver, necessitamos de comer pão todo dia e água. Isso é uma prisão domiciliar.
Mas louvado seja Deus que um dia a gente vai se libertar dessa prisão, irmãos. E iremos viver para sempre com o Senhor. Mas eu quero dizer é que essa experiência que Tiago está passando, irmão, é corriqueira, é cotidiana. Como alguém é tão espiritual, irmãos, e vai conversar com alguém que está necessitando de pão, de alimento, de vestimenta, e você vai dizer, muito bem, aperta a mão, dá o sal dentro da paz do Senhor, e vai embora, que você possa ser aquecido por aí, que você possa encontrar algum alimento lá. E você não tem coragem de botar a mão no bolso e tirar 10 reais, 20 reais para socorrer o irmão, um lençol que tem em casa. Misericórdia, irmãos. Nosso guarda-roupa às vezes está entupido, irmão. Nosso armário às vezes tem coisas se benzendo. É isso que o Tiago está falando. Que a gente possa socorrer os nossos irmãos. Porque assim a gente vai legitimar, irmão, aquilo que acreditamos por meio da fé em Cristo Jesus. Essa fé, mais as obras que vêm depois da fé. E eu não faço isso, irmãos, para que eu possa ter um grau de intimidade com Deus. Não. Eu faço isso porque eu já fui salvo da pessoa bendita de Jesus. E naturalmente acontecem essas coisas. Aí o 16 diz o quê? O que eu acabei de falar? Não. E algum de vós que disser, e em paz, ajudai os guardados, não fizeres as coisas que são necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Que proveito tem, irmãos? Aonde aparece Cristo aí? Aonde aparece o Evangelho? Eu vi uma reportagem do prefeito na cidade de São Paulo, em que ele relatou isso depois de convertido. Ele disse que acreditava, irmãos, quando ele passava na rua, que viu um mendigo, automaticamente na cabeça dele, ele nem crente era, mas automaticamente na cabeça dele ele dizia: esse rapaz aí que está na calçada, e não tem nada na vida. Automaticamente ele imaginava que aquele homem não era crente, ele tirava a conclusão, porque ele achava que se fosse crente, os irmãos o socorriam. E depois que ele se converteu, ele viu que aquela leitura que ele fazia dos cristãos caiu por água abaixo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente deixa a desejar. A gente muitas vezes quer ser espiritual demais e termina ficando longe do ser humano. A gente fica insensível com a dor do outro. O irmão vem contar alguma coisa a você, querendo desabafar, um ouvido emprestado, mas a gente está tão espiritual que a gente não quer emprestar, não quer perder 10 minutos da nossa vida, irmãos, para emprestar o ouvido ao irmão, para que ele possa relatar o que está passando, e talvez, irmãos, a gente possa ajudá-lo. Se for coisa pequena, a gente consegue, irmão. Se for coisa grande, quando a gente se junta, a gente consegue, irmão. Aleluia! É isso. Quem pode ler o 18? Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé, essa tua fé, sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Olha só, essa fé, irmãos, o camarada não faz nada. A fé é pela graça, ou a salvação é pela graça. Jesus pagou um alto preço. Os irmãos cantaram aqui pela manhã. Ele pagou um alto preço pela nossa vida, quando ele estava carregando aquela cruz nas ruas de Jerusalém, na Fortaleza Antônia, na Bela Gólgota. Foi terrível isso, muitos momentos de Jesus. E quando ele estava carregando aquela cruz, irmãos, sabe quem ele estava pensando? Estava pensando em você. Estava pensando em você. Na eternidade ele já sabia que hoje a gente estaríamos aqui para exaltar o seu nome, para dizer que somos dele. E para dizer que somos dele não é apenas dizer que somos dele, é fazer aquilo que ele nos ensinou e deixou como exemplo. Aleluia. Tiago capítulo 1 vai dizer que a verdadeira religião qual é?
voltar para casa, pegar a sua família, voltar no carro. Não. É Tiago que vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. É isso que vale para Deus, irmão. Só dizer que tem fé, até o ímpio diz. 19, quem pode ler? Tu crês que é um só Deus? Deus faz bem também. Os demônios o creem e estremecem. Irmão, isso é sério. Isso é sério. Eu quero que você entenda que ele está escrevendo, mas com alguém imaginário na mente. Aí ele faz essa pergunta, e olha o que ele vai usar, viu? Lê de novo aí, pensa devagar. Tu crês que há um só Deus? Olha só, espera aí. Olha o que ele vai dizer a esse irmão imaginário que está na mente. Você crê que há um só Deus? Ele espera a resposta. Aí o que é que ele diz? Faz bem também. Faz bem também os demônios o creem e o estremecem. Irmão, que coisa! Basta só dizer que crê em Deus? Basta dizer? Basta dizer que é crer que só há um Deus? Aí ele vai dizer a esse rapaz: se você confirma isso, não tem peso nenhum, porque os demônios também creem assim. É sério, irmãos. Os cristãos, aqueles que abraçaram a causa de Jesus, irmãos, que foram salvos pela graça, tem que fazer algo, irmão, fora da curva. Aleluia. Aleluia. Tem que fazer algo, irmãos, que chame a atenção de Deus. Existem pessoas, irmãos, que nasceram só para ser salvos. E não vejo problema com isso, é uma escolha de Deus, Ele é soberano. Mas existem pessoas que foram chamadas para fazer, irmão, a diferença. E esses talvez estejam aqui em nosso meio. Agora, irmãos, esse elemento é que muitas vezes falta coragem na gente para fazer. Quantas vezes a gente já passou por alguém necessitado e viramos as costas? Bíblia. Quantas vezes, irmão? Já bateu alguém na sua porta e você está lá ocupado? Até não! Já aconteceu com a gente, irmão. E Jesus vai repreender os discípulos sobre isso. Quem pode ler aí Mateus capítulo? Acho que é 25. Mateus capítulo de número 25, o verso. Vê aí. Quanto? O versículo? Lê aí. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e hospedaste, estava nu e vestiste, adoeci e visitaste, estive no casa e foste ver. Amém? Irmãos, Tiago vem falar
dessa junção. E quando isso se encontra, irmãos, naturalmente, é uma bênção grande. É uma bênção. Porque ele faz essas coisas naturalmente, não para aparecer. A Bíblia vai dizer, quando você for ajudar alguém, quando você socorrer alguém, e ninguém vê. Ninguém precisa estar sabendo, irmão, daquilo que você faz. Aleluia. Porque quando a gente faz para os homens verem, pode ter certeza que Deus, irmãos, ele vira as costas. Agora, quando a gente se preocupa de fazer para que os homens não vejam, pode ter certeza, irmãos, Deus lá no céu chama os anjos e diz assim: olha a atitude dele, olha a atitude dela. Esse aí entendeu o evangelho. Vai chegar o tempo aí, viu? Está bem pertinho. De muita ajuda. Agora. Se morrer, meu filho, uma cachorra sua. Pode ter certeza que vai chegar no mínimo 5 vereadores para enterrar cachorro com você. Vai aparecer igual a mudança, pode fazer 3 por mês. E vai ter carro para todo lado. A ambulância vai ter que estar batendo na outra. É assim, mano. Entre os homens é assim. Segura aí. É assim entre os homens. Tapinha nas costas. Estou com você, meu querido. O que é que você precisa? Eu vi o doutor descendo a velhinha ali, irmão, na Nova Imagem. Carro sério. A daquela 200 mil. E ele carregando a velhinha. E ela, doutor, muito obrigado, doutor. Eu fui passando a mão, fiquei achando parar, fiquei observando. Eu disse, será que em dezembro, se essa velhinha precisar de uma consulta dela, ele vai vir trazer essa velhinha? Vai? Não vai não. Aqui ele chega em casa, a mulher briga com ele. Vai, tu comprar um carro desse que está carregando essa igreja desse carro. Ô, minha querida, é só esse período, depois me manda dar uma lavada e vai para a praia, passa cerveja lá, ninguém pisa mais nesse carro. Porque entre os homens é assim, irmãos. Mas quem tem a mente de Cristo faz diferente, irmãos. Porque entendem que não trouxemos nada para este mundo e não iremos levar absolutamente nada. Aleluia. Mas tem pessoas, irmãos, que têm uma fé, que dizem que têm fé, mas como é para usar as coisas que Deus deu a ele e a ela, irmão, tem dificuldade. Tem dificuldade, irmão. Porque acredita que foi com seus méritos. Mas eu quero lhe dizer, irmão, não tem mérito humano. Aleluia. Tudo é Deus. Tudo que viemos fazer aqui, irmãos, como cristãos, temos que fazer para que o nome dele possa ser glorificado. Do mínimo ao máximo. Então Jesus vem questionando essas coisas. E ele usa esses dois grupos. Ou você está de um lado ou está do outro. Ou da esquerda ou da direita. Ou é ovelha ou é bode. Olha, tive nu, não me vestisse. Tive forasteiro, não me hospedasse. Tive com fome, não me desse de comer. Tive com frio, não me desse um cobertor. É assim. Fizeram naturalmente, sem nem perceber. Os discípulos que fizeram o contrário. Mas Senhor, quando foi que a gente te viu assim desse jeito? Aqueles que fazem assim, é naturalmente. Não toca trombeta, não mostra em redes sociais. Vai dar uma sexta casa, não está tirando 300 fotos. Não, abençoado, deixa lá. E diz que isso foi Deus que tocou no teu coração, que tu tem sobrando. Se tu tem sobrando, é porque outra pessoa está faltando. Então, faz lá a boa obra e deixa Deus trabalhar. A pessoa vai ser grata a Deus. Quando sair, ela vai dobrar o joelho, vai agradecer a Deus. Você também vai agradecer porque tem a oportunidade de aliviar a dor do outro. E é assim. E o nome do Senhor é glorificado.
Glória a Deus. Tu falou qual versículo? 1 João, Primeiro. 3, versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer dele no amor de Deus? Meninos, não amemos de palavra, nem de corpo, mas de atitudes e liberdade. Oh, glória a Deus. Olha aí. Complementando aquilo que a gente vem tratando. Olha aí, o amor verdadeiro exige ação, obras. Mas não é obra para ser melhor do que os outros, não. É cumprir aquilo que Jesus determinou. Porque no juízo final, olha o que eu vou dizer, viu? Que sendo nos vermelhos do nosso coração, da nossa mente, no juízo final, as nossas obras, não para salvação, vai chegar lá e vai ser salvo, mas as nossas obras, sejam elas boas ou ruins, vão ser julgadas. E é, pastor, vai ser julgado. Tem galardão no céu. Como eu falei ainda agora, tem pessoas que vão chegar no céu e vai ser só salvo. Tem outras que vai receber galardão. E isso é pelas suas obras. Deus não seria injusto, irmãos? Se pegar um crente que só deu trabalho aqui na terra, o ano passou foi problema, mas foi salvo. O ano passou foi problema. Será que Deus seria justo por ele ao lado de Abraão? Não seria. Mas sabe, você está falando, e vai notando aí. Vai notando para que depois você possa tirar as suas conclusões. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Um irmão bem gigante de Bíblia. Por isso. Glória a Deus. Amém. Mas depois ele fazia obra. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso número 13. Depois ele fazia obra. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a alma. Tem gente que vai ter obra com substância, irmãos. Outros vai ser provado no fogo quando tudo. Aleluia. O quê? 1 Coríntios 3, 13. Irmãos, se os irmãos quiserem notar, eu encerro com essa palavra e volto para Apocalipse, capítulo 22, e o verso 2. O irmão já deixa aberto, mas eu quero só frisar, irmãos, que não adianta dizer só que tem fé. Apocalipse 22, 2. Não adianta dizer só que tem fé, e se essa fé, irmão, não nos move de fazer nenhuma ação. E quando a gente fala de ação, irmãos, automaticamente a gente vive num país capitalista que a gente só pensa em dinheiro. E boas ações nem sempre envolvem dinheiro. Nem sempre envolvem dinheiro. A história diz, irmãos, que um cidadão ele foi assaltado, ele foi espancado e ficou semi-morto, quase morto. O que é que passa, irmãos, naquela estrada deserta? Passa um sacerdote, alguém que tinha as escrituras tanto nas mãos como imaginaria que ele tivesse também no coração. Mas logo a sua atitude mostra
que a sua fé era superficial. Não tinha disposição, irmãos, de quando encontrar alguma situação que pudesse legitimar aquilo que ele acredita, aquilo que ele prega durante a noite, nos sermões que se tinham. E aí ele vê aquele homem todo sanguentado, o que é que ele faz? Ele ignora. Ele olha e diz: sabe uma coisa, isso não é comigo, eu vou para a igreja, os irmãos estavam me esperando. Ô irmãos, seria bem melhor que ele tivesse ali, deixasse os irmãos lá da igreja esperando. Tinha muito mais resultado. Mas ele não faz isso. Ele passa longe e ignora a cena, ignora aquele fato. Depois, o que é que você vê? A Bíblia não escreve nada por acaso, não. Isso é bom que a gente está tratando conosco. Nosso dia a dia sempre vai se apresentar alguém necessitando de alguma coisa, de uma palavra amiga, de um ombro emprestado, de um ouvido, de coisas pequenas. Às vezes, na maioria das vezes, pode ter certeza, aqueles que se atravessam no nosso caminho não querem muita coisa não. Mas a gente está numa situação, irmãos, quando o irmão liga para a gente: irmão, estou precisando de você. Automaticamente o irmão vai me pedir que ele preste. Mas nem sempre é isso. E se for, irmãos, a gente vai ver o caso. Dependendo do caso, irmãos, se a gente não socorrer, não conseguir sozinho, a gente se junta. Se tiver alguém com uma dívida de 100 reais, se tirar aqui, irmão, 2 reais de cada, a gente chega lá. 2 reais de cada, a gente chega lá, é só para o irmão. Sozinho a gente não consegue, mas quando se junta, a gente faz muita coisa. Aí vem o levita, o cidadão continua lá caído. Ele continua lá sanguentado, irmãos, todo quebrado, quase morto. Mas o levita o que é que faz? Ele ignora. O entendeu que é isso? E a gente perde a chance, irmãos, de engrandecer o nome do Senhor e de ser abençoado por Deus. De repente, irmãos, aparece o inesperado. Aparece o samaritano naquele caminho. Aleluia. E a Bíblia diz: esse homem nunca participou de uma ceia, não foi batizado, não sei qual sinagoga ele frequentava, mas eu só sei que ele parou, desceu da sua montaria, sujou-se de sangue, ajudou aquele cidadão, levou para uma hospedaria, pagou e disse: olha, cuida dele, eu estou indo lá na feira, quando eu voltar, se o dinheiro que eu der não for suficiente para pagar a despesa, você me diga que eu pago o restante. E Aleluia. Aleluia. Louvado seja o aí nome Tiago de diz: Deus. mostra a sua fé, Aleluia. mostra. Olha, mas se eu tenho filha, Glória a Deus. Tiago faz essa pergunta para mim e para você hoje. O que é que a gente tem feito, irmão? Com aqueles que se atravessam o nosso caminho. Ou a gente dá só uma tapinha nas costas: ah, Jesus vai te abençoar, irmão, fica tranquilo. Essa prova aí é tua. E vem alguns espirituais e dizem: olha, irmão, cuidado na vida, viu? Não vai querer ajudar a pessoa, não, porque talvez seja uma prova de Deus, você vai puxar isso para você e vai ser terrível para você. Meu irmão, que coisa, irmão. Às vezes o cara quer até ajudar, mas fica até com medo. E às vezes é essa palavra que ele quer vir para não ajudar, meu filho. Não, irmão. Ô, irmão, vai orar, pensa, quem sabe isso é uma oportunidade de tu legitimar a fé que tu acredita. Aleluia. Então, irmãos, como é que pode alguém dizer que tem fé e essa fé não produz obra nenhuma, ação nenhuma, irmão? Essa fé, que ela disse que ela é inútil. Diante de Jesus não tem substância, que até os demônios, irmão, têm essa fé. E às vezes grande para mim e para você,
de Deus aí, com essa luz vermelha acesa na nossa mente, no nosso coração. Aproveitamos o tempo aqui. Não sei quanto tempo a gente tem, não sei quanto tempo esse relógio vai bater aqui, mas enquanto ele estiver batendo, aproveitemos a oportunidade, irmãos, de abençoar os irmãos, de estar junto, irmão, de buscar a espiritualidade da coisa, mas também não deixar de ser ser humano, irmão, de sentir a dor do outro, porque isso lá na frente, irmãos, vai ter uma grande diferença na nossa vida. Aleluia! No dia do juízo, Glória seja a nossas Deus. obras vão ser pesadas na balança. Apocalipse capítulo 22, e eu encerro. E o verso número 2. Olha só o que aqui diz. Quem pode ler para mim? No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando de mês em mês o seu fruto. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém? Amém. Não. O que temos de fazer para Deus, por meio daquilo que acreditamos, por meio da fé, e essa fé ela vai ser legitimada, irmãos, com as nossas ações. O quê? 22, 12. Eis que vem sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Era isso que encerrava. Eis que vem sem demora. E o seu galardão, ele vai dar a cada um, segundo as suas obras. Que a gente possa aproveitar. Eu não sei quanto tempo de vida a gente tem, já que a gente não sabe, a gente aproveita o máximo. Aleluia. Quem atravessar o seu caminho daqui para frente, entenda que pode ser alguém direcionado por Deus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas ações. E aí legitimamos aquilo que acreditamos por meio da fé em Cristo Jesus. E a fé sem ação, ela é inútil, não serve para nada. Amém? O pastor do céu, é interessante para nós levar as palavras de Deus a qualquer lugar onde nós estiver, nós exaltamos isso, porque a gente, quando chega naquele local, nós briga, sabe? Porque nós estamos levando a mensagem de Amém, Cristo. amém. Às vezes, todo mundo Vai se abrir espaço para pergunta, para não tomar tempo, porque senão a gente rouba o tempo dele. Tem alguma pergunta? Diga. A pergunta é essa, ô pastor. Às vezes, as pessoas que não querem ouvir, nós estamos levando aquela mensagem, as pessoas que não querem ouvir, o que vai acontecer depois com aquela pessoa? Na frente, depois, o que vai acontecer com aquela pessoa que não queria ouvir Que não querem a ouvir. palavra, sim, de Deus. A nossa missão é anunciar o Evangelho. Não é assim? Quantas vezes a gente já escutou tanto falar do amor de Jesus e não deu graça? Porque às vezes as pessoas estão escutando. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Muitas vezes a gente escutou falar de Jesus, mas a gente não deu graça para absorver. Mas no dia que a gente ouviu, isso aí mudou a nossa história. Ouvir a palavra de Deus, irmãos, essa mesma palavra gerou fé no nosso coração, a gente deixou descer por aqui, e é por isso que Absorver e obedecer, né? não é mérito de ninguém estar aqui, irmãos. Não é mérito de ninguém. Mas foi a graça de Deus, o seu favor imerecido que nos achou quando ele carregava aquela cruz. Ele sabia que eu e você, o prêmio dele, irmãos, é as nossas vidas rendidas ao Senhor. Amém? Amém. João 3,18, olha aí. Tá certo? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Bom, vai juntando aí as informações, vocês vão voltando, tá certo? O pessoal começa a fazer É, perguntas. Pode ser que a pergunta feita seja respondida no próximo eleitor. E aí, Federico? Já vindo aqui a minha, tá certo? Minha contribuição, espero ter sido bênção na vida dos irmãos, tá certo? E que tudo isso, irmão, para o nosso crescimento espiritual, mas também lá fora, existe a realidade da vida também que eu posso, tá certo? A gente vai aqui e aprendemos aquilo, se for só mera reunião, para que a gente possa trocar informação, não serve para nada. O que vai servir mesmo é as atitudes lá fora. Amém? Que Deus assim possa continuar abençoando